Muito bem, continuando o estudo sobre o nosso QDS, o Questionário Diário de Segurança, o melhor método para você fixar as informações necessárias para passar nas provas de raciocínio lógico proposicional de qualquer concurso que você for enfrentar. Então, essa é a continuação do vídeo. Nós fizemos toda a inicial do QDS, fomos até a questão 8 e agora vamos direto para a questão 9, porque aqui não tem enrolação. Aqui você vai direto ao ponto para aprender aquilo que você precisa para a sua prova. É claro, logicamente, que você vai curtir os vídeos, você vai fazer os comentários e, principalmente, se você ainda não é inscrito, você vai se inscrever e indicar para outras pessoas também se inscreverem. Assim, mais e mais pessoas vão ter acesso a essas informações. Vamos lá, então. Estávamos falando da negação dos quantificadores lógicos. Você já anotou aí a negação do todo. A negação do todo é só voltar, é só trocar o todo pelo algum e negar o restante da frase. Inclusive, isso caiu recentemente numa banca por aqui por perto e não tinha resposta. Não é? O aluno 100% tem essa confiança de olhar e ver que a banca vacilou feio, não tinha resposta, a questão deve ser anulada, senão mostra só a incompetência da banca, não é mesmo? Aí depois nós vimos a negação do algum, que existem duas maneiras de fazer a negação do algum. Uma delas é voltar para o todo, negando o restante da frase, e a outra é trocar o algum pelo nenhum, mantendo o restante da frase. E aí você vê o quanto que é fácil, então, a negação do nenhum. Como será que se faz a negação do nenhum? Ora, a negação do nenhum é voltar para o algum. Basta trocar o nenhum pelo algum. Basta trocar o nenhum pelo algum, e aí você não precisa fazer nada mais. Só trocar o nenhum pelo algum, repetindo, né, mantendo o restante da frase. Se você diz que nenhum gato é pardo e pede para você fazer a negação dessa frase, você só tem que fazer a lembrança lá do QDS e colocar na sua cabeça que para fazer a negação do nenhum, basta trocar o nenhum pelo algum, mantendo o restante da frase. Algum gato é pardo. É muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Você não vai ter a menor dificuldade. A única coisa que você tem que ficar ligado é que o algum, assim como qualquer quantificador lógico, tem os seus sinônimos. Então, na prova pode aparecer existe um, existe pelo menos um, nem todo. Tudo isso é sinônimo do algum. Isso aí você não vai ter a menor dificuldade, não é mesmo? Seu professor de português já lhe falou de sinônimos? Então, pois é, não esquece que a resposta pode estar em forma de sinônimo. O que importa é você decorar a regra. Para fazer a negação do nenhum, basta trocar o nenhum pelo algum e repetir o restante da frase. É muito fácil. Vamos lá para a próxima questão do nosso QDS. Pessoal, agora nós vamos conhecer os operadores lógicos. Na verdade, você já sabe, né, que a operação lógica começa lá na negação. A negação é dizer o contrário do que se disse antes para as proposições simples que não têm quantificadores lógicos nem operadores lógicos, nossos conectivos. E se você tiver um quantificador lógico, você precisa saber como é que faz a negação de cada um deles, foi o que nós acabamos de ver. A negação do todo, a negação do algum e a negação do nenhum. Agora nós vamos conhecer todos os conectivos lógicos. Quais são eles, pessoal? Ora, quero que você decore nessa sequência para ficar mais fácil o seu aprendizado. O primeiro conectivo lógico é o e, o segundo conectivo lógico é o ou, o terceiro conectivo lógico é o ou, o quarto conectivo lógico é o se e somente se, e o quinto que eu quero que você decore nessa ordem é o se. Decora nessa ordem, tá bom? É lógico, pessoal, que nós temos outras operações lógicas dentro do universo
do raciocínio lógico proposicional. A gente fica nesses 5, pessoal, porque todos os concursos giram em torno desses 5 conectivos lógicos. Por isso, nós vamos ver somente esses. Pode aparecer outro na prova? Pode. Mas se você tiver a ligação, a decoreba, né? Vamos dizer assim, se você tiver estudado o QDS, você deve ter decorado todas as regras. Se aparecer um estranho, você vai fazer por eliminação. É fácil demais. Então, vamos lá. Qual é a ordem que eu quero que você decore, pessoal? Primeiro, quantificador lógico, E. Depois, OU. Depois, o OU. Depois, o SI, somente SI. E depois, o SI. Pessoal, o E é chamado de conjunção. Esse é o nome do operador lógico. O OU é chamado de disjunção inclusiva, ou simplesmente disjunção. O OU tem que ser chamado de disjunção exclusiva. O se, somente se, é a bicondicional e o se é a condicional. Não tem como errar o nome deles, não é mesmo? Tem prova que simplesmente quer que você traduza o que está escrito lá na simbologia. Então, se você tiver o nome de cada conectivo, você não vai ter nenhuma dificuldade. Tranquilo? Pronto, se você conhece agora o E, o OU, o OU, o se, somente se e o si, resta a você decorar a negação de cada um deles. A negação de cada um deles. Vamos lá? Qual é a negação do E? Como é que se faz para negar uma frase que vem com E? Ora, basta trocar o E pelo OU e negar as partes. Basta trocar o E e negar as partes. Pessoal, isso é muito, mas muito, mas muito fácil. Se tem uma frase lá que diz que o Sol é amarelo, diz que o Sol é amarelo e a Terra não é azul, e pede para você fazer a negação dessa frase, pessoal, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade, pessoal? Se você tem aí o QDS entranhado no âmago do seu cérebro, como você vai errar isso? Pessoal, é só você lembrar da fórmula. O que é que diz a fórmula? Para fazer a negação de uma frase que tem E, basta trocar o E pelo OU e negar as partes. Negar as partes. Olha aqui, ó. A primeira parte é o Sol é amarelo. A segunda parte é a Terra não é azul. São proposições simples e você sabe como é que faz a negação de proposições simples que não têm quantificadores lógicos. Basta dizer o contrário do que se disse antes. Então, o Sol é amarelo, você vai dizer agora que o Sol não é. A Terra não é azul, você vai dizer que a Terra é azul. Mas olha como é fácil, pessoal. Em dia de prova, a primeira coisa que você faz é olhar para ver se o conectivo foi trocado. Porque esse é o principal. Para fazer a negação do E, tem que trocar o E pelo OU. Se você vê uma alternativa lá, se você olhar para a alternativa e não tiver o OU, já pode eliminar a alternativa. Porque para fazer a negação do E, tem que trocar pelo OU. Aí você vai fazer a negação das partes. Observa as partes, porque nessas partes pode ter quantificador lógico, pode ter um outro conectivo, sem problema nenhum. Mas se tiver somente frasezinhas simples, sem quantificador lógico e sem conectivo, você já sabe como é que faz a negação dessas frases, não já? Como é que faz, pessoal? Basta dizer o contrário do que se disse antes. Então, o Sol é amarelo, aí você diz o Sol não é amarelo. A Terra não é azul, você diz a Terra é azul. É muito fácil. Sabe como é que faz para ficar difícil isso aqui numa prova de concurso? A frase original é essa aqui, né? A frase original é essa aqui, vem no comando da questão essa frase e diz assim: aplicando-se a primeira lei de De Morgan, obtém-se a seguinte proposição lógica. Aí o candidato vai pirar, né? Aquele que não estuda no 100% vai enlouquecer, que não sabe nem o que acha isso de primeira lei de De Morgan. E você que tem o QDS anotado no âmago do seu cérebro, você simplesmente vai dizer que a primeira lei de De Morgan é a negação do E. Então não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. Como é que é a negação do E? Troca o E pelo OU
e nega as partes. É muito fácil. Negação do e, troca o e pelo ou e nega as partes. Essa é a primeira lei de De Morgan. E adivinha como é a negação do ou. Não, só adivinha como é a negação do ou. Pessoal, isso aqui é bacana, sabe? Você decora um, você decora o outro. Porque muitas vezes é só voltar. Se para fazer a negação do e, você troca o e pelo ou e nega as partes, adivinha como é para fazer a negação do ou. Você vai trocar o ou pelo e e negar as partes. É muito fácil. Vamos lá? Acompanha comigo aqui, ó. Maria não é advogada ou José é arquiteto. Olha aí, ó. Maria não é advogada ou José não é arquiteto. Imagina que peça para você fazer a negação dessa frase. Você sabe que negação pode ser representada por esse tiozinho bem aqui ou até por aquele L deitado, não é mesmo? Então, vamos lá. Pessoal, toda vez que você quiser fazer a negação do ou, a primeira providência é olhar na alternativa para saber se o ou foi trocado pelo e. É a primeira coisa que você tem que fazer, é saber se o ou foi trocado pelo e. Então, vamos lá. Maria não é. Aí depois o que é que você tem que fazer? Negar as partes. Você sempre vai observar se nessas partes não tem quantificador lógico ou mesmo outro conectivo lógico. Pode acontecer isso, tá bom? Por enquanto nós estamos vendo só a teoria, não vamos piorar a situação aqui. Mas quando nós estivermos fazendo exercícios, não é, sobre esse assunto, você tem que se lembrar da fórmula. Você vai se lembrar da fórmula que diz assim: para fazer a negação do ou, troca o ou pelo e nega as partes. Mas se nessa parte tivesse um quantificador lógico, você não sabe fazer a negação do quantificador? Sabe, foi isso que nós vimos no vídeo anterior e no início desse vídeo. E então, se tivesse de repente um outro conectivo lógico, você também está aprendendo agora a negação dos conectivos lógicos. Então, isso não pode assustar o aluno 100%. O aluno 100% tem tudo decorado, porque ele tem o QDS de presente anotado no âmago do seu cérebro. Vamos lá, então? Maria não é advogada, é uma frasezinha normal, sem quantificador lógico e sem conectivo lógico, então você só diz o contrário do que se disse antes. Maria é advogada. Não esquece que tem que trocar o ou pelo e. José é arquiteto, você vai dizer que José não é arquiteto. É muito fácil. Só tem uma maneira de piorar isso aqui, pessoal. É se você estiver lá na prova e vem esse comando aqui, ó. Vem esse comando diz assim: sabendo-se que a frase Maria não é advogada, José é arquiteto é uma proposição lógica, aplique a segunda lei de De Morgan. Aplique a segunda lei de De Morgan. Aí o candidato vai pirar, enquanto ele está enlouquecendo lá, você vai dizer assim: ah, é aquela negação do ou. E para fazer a negação do ou, basta trocar o ou pelo e negar as partes. Negar as partes. É muito fácil. Decora e pronto. Decora e pronto. Beleza? Simples assim. Repara aí, pessoal, como uma é o contrário da outra. Por isso que eu quero que você decore os conectivos nessa ordem que eu falei para você. E, ou, se, somente se e se. Porque você vai ver que o e é o contrário do ou, o contrário do se, somente se. Aprendeu um, aprendeu o outro. É muito fácil. Vamos lá. Vamos mais. Vamos para a próxima questão do QDS. Questão 13. Como se faz a negação do ou? Como se faz a negação do ou? Pessoal, para fazer a negação do ou, você só precisa trocar o ou, se e somente se. Nada mais, pessoal. Repete o restante da frase. Toda vez que você tiver uma frase com ou, você simplesmente tira o ou
E lá no meio, né? Lá no meio da frase você coloca o se e somente se. É muito fácil. Vem comigo aqui, ó. Ou a leve é bleve, ou há um leão aqui. Olha aí, pessoal. Ou a leve é bleve, ou há um leão aqui. Mas que frase doida, né, professor? Não importa. Não importa, pessoal. Para de leseira. Não importa o que está escrito. Só importa que você decorou a regra. E o que é que diz a regra, professor? Ora, se a questão pedir para você fazer negação de uma frase que tem ou, você simplesmente vai retirar o ou e colocar o se e somente se no meio da frase. E vai repetir as partes. Repetir as partes. Você não vai fazer mais nada. Pessoal, só trocar o ou pelo se e somente se e repetir as partes. Olha como é que vai ficar. Ó. A leve é bleve, se e somente se há um leão aqui. Mas olha, é muito fácil, pessoal. É muito fácil, você não tem que fazer nada, só trocar o ou pelo se e somente se. Não é fácil? É fácil e vai ficar mais fácil ainda se você colocar as 33 questões do questionário na sua cabeça, juntamente com as respostas, porque não adianta nada a gente fazer uma aula aqui com os exercícios se você não tiver com isso decorado. Então, já que você está acompanhando aí, e eu já agradeço, né? Você está acompanhando os vídeos do canal do professor Ed Carlos Lisboa no YouTube, não é? Lembra que cada vez que você assiste é melhor, né? Porque aí o algoritmo do YouTube vai poder recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então, não deixa de curtir, não deixa de fazer qualquer comentário, não deixa de indicar. Faz com que mais pessoas se inscrevam no canal, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Está aí a decoreba. Ou, para fazer a negação do ou, basta trocar pelo se somente se e repetir as partes. Nada mais. Vamos lá agora para a próxima questão. Questão 14. E está perguntando qual é a negação do se somente se. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Você é aluno 100%. Você já entendeu a brincadeira. Se para fazer a negação do ou, você troca o ou pelo se somente se, como será que se faz a negação do se somente se, pessoal? Como será que se faz a negação do se e somente se? Basta trocar o se e somente se pelo ou. Mas olha como é fácil, pessoal. Basta trocar o se e somente se pelo ou. É muito fácil, você já percebeu que é uma o inverso da outra. Vem comigo. Ficou grandão, né? Joana passa no concurso se e somente se ela estuda. Joana passa no concurso se e somente se ela estuda. Pessoal, é só você lembrar que o ou e o se somente se, eles são opostos. Então, se você fez a negação do ou, simplesmente trocando o ou pelo se somente se, agora para fazer a negação do se somente se, adivinha o que você vai fazer? Adivinha, pessoal. Você vai simplesmente tirar o se somente se e colocar o ou. Vamos lá. Ou Joana passa no concurso, ou ela estuda. Olha, pessoal, é simples assim. Eu sei que a minha cabeça está te atrapalhando aí, mas eu já vou deixar tu visualizar tudinho. Só para tu comparar aqui, só para que tu possa pensar aí que uma é o contrário da outra. Ó. Quando era o ou, você transformou para o si somente si. E repetiu as partes. Quando era o si somente si, você trocou pelo ou e repetiu as partes, pessoal. Não muda nada nas partes. Agora sim, deixa eu tirar aqui da minha cabeça aqui, ó,
Pronto, agora você vai anotar direitinho, bonitinho, tudo que eu estou falando para você. Para fazer a negação do se e somente se, basta trocar o se e somente se pelo ou. Nado? Já decorou? Eu quero que você decore somente essa regra, somente essa. Tem mais regras? Tem. Dependendo da banca que vai fazer o seu concurso, pode ser que não seja essa a resposta. Eu vou escrever aqui só porque esse vídeo está aqui na sua teoria, né? Você está anotando a teoria, mas não enlouquece, tá bom? Eu quero que você grave essa regra, essa. Como é que é a negação do se somente se? Troca o se somente se pelo ou e repete as partes. Não é para trocar nada nas partes. Mas agora, já que nós temos que fazer toda a teoria, eu quero te mostrar uma segunda opção. Qual é a segunda opção, pessoal? Na segunda opção, você vai repetir o se somente se, mas vai negar apenas uma das partes. Apenas uma das partes. Qualquer uma mesmo, de verdade. Ó. Então, vou até copiar logo tudo. Copiar logo tudo aqui para tu entender a brincadeira. Ó, presta atenção. Joana passa no concurso, se e somente se ela estuda, não é isso? Aí você mantém o se e somente se e nega apenas uma das partes. Apenas uma das partes, pessoal. Olha lá, ó. Vamos lá. Presta atenção, eu estou te mostrando que existem outras formas de fazer a negação do se e somente se, mas eu quero que tu decore apenas a que está lá no simulado, no questionário, no QDS. Tá bom? Qual é a fórmula que você vai decorar para levar para a sua prova? João passa no concurso, se somente se. Joana passa no concurso, se somente se ela estuda, está pedindo negação, tira o se somente se e coloca o ou. Pronto, a resposta é essa aqui. A resposta é essa aqui, ó. Mas vai que, por um acaso do destino, não tenha essa resposta lá na sua prova. E aí, professor, e agora? Bom, se for uma banca ruinzinha, vai que não tem resposta mesmo, né? Está acontecendo isso muito por aqui, né? Tem banca mequetrefe que vem fazer concurso público que não está nem aí, né, para o candidato, faz uma frase simples, pedindo uma negação simples e nem tem alternativa para marcar. É brincadeira, é totalmente incompetente uma banca dessa, né? Mas saiba que, se somente se, tem sim outra possibilidade de fazer negação, além daquela que está no QDS. Qual é? Bom, você pode escolher uma das partes para negar, somente uma das partes para negar. Então, por exemplo, eu posso simplesmente escrever aqui de novo, né, a frase, só que agora eu vou negar essa parte aqui. Ó. Vamos tirar isso daqui, porque essa aqui a gente não vai mexer. E nós vamos mexer com essa aqui. Vou mostrar de novo. Eu sei que a minha cabeça está te atrapalhando aí, mas eu vou já ajeitar. Espera aí. Quero só que tu entenda a brincadeira, para tu não pirar. Nós estamos na teoria, não é para tu enlouquecer com teoria ainda não. Teoria é para decorar. Qual é a frase original, pessoal? Vem comigo. A frase original é essa aqui. Essa é a frase original. João passa no concurso, se somente se. Joana passa no concurso, se somente se ela estuda. Ok? Essa é a frase original. A questão pede para você fazer negação. Então pronto, você decorou o QDS, não decorou? Claro que você já decorou o QDS, você sabe que para fazer a negação do se somente se, basta trocar o se somente se pelo ou e repetir as partes. Repetir as partes, não é para alterar nada. A resposta é essa aqui, ó. Essa é a resposta. Tá bom? Mas se não tiver essa resposta, e se a banca não for uma banca de fundo de quintal, pode ser que realmente ela tenha optado por outra forma de negar o se somente se. E qual é a outra forma de negar o se somente se? Repete o se somente se e nega apenas uma das partes. Apenas uma das partes, que pode ser mesmo qualquer uma, né? Pode ser a primeira, pode ser a segunda. Por isso que eu fiz as duas aqui, ó. Repetir somente se somente se. Aí na primeira vez eu neguei a primeira parte, na segunda vez eu neguei somente a segunda parte. Não esquece, é uma outra possibilidade de fazer negação do se somente se, raramente cobrada em concurso público, mas como eu estou te mostrando a teoria, está aí, agora você já sabe. Então, eu vou deixar aqui na tela só as duas estranhas, né, que lá não tá no QDS, para você anotar direitinho aí.
mas não quero que você pire com isso. É só naquela possibilidade de não ter a regra que você decorou. Qual foi a regra que você decorou? Troca o se somente se pelo ou e repete as partes. Mas você olhou, não tinha ou em canto nenhum. Antes de anular a questão, o que é que você vai fazer? Bom, se tem uma com si somente se, eu vou marcar aquela que negou apenas uma das partes. Ou a primeira, ou a segunda. Por isso que acaba tendo duas possibilidades. Fechou? Pronto. Eu sei que você está aí firme e forte, com todas as anotações, não é? E vai decorar todo o QDS e nenhuma prova de raciocínio lógico proposicional mais vai te assustar. Vamos agora para a questão 15. Como se faz a negação do se? Como se faz a negação do se? Pessoal, essa aqui é a que costuma cair em concurso público, porque é aqui que a galera em geral erra. Não é por quê? Porque a primeira coisa que ela faz é repetir o se na negação do se. E por isso que eu quero que você decore assim, desse jeito aqui, ó. Negação do se não tem se. Negação do se não tem se. Negação do se não tem se. Qual é a fórmula então, professor? Está aqui a fórmula para você de presente. Para fazer a negação de uma frase que tem se, você tira o se, repete a primeira, coloca o e nega a segunda. Repete a primeira, coloca o e nega a segunda. É muito fácil. Tira o se, repete a primeira, coloca o e nega a segunda. É muito fácil de errar também, viu, pessoal? É muito fácil de errar a negação do se. Vamos lá. Se jogo na loteria, fico rico. Se jogo na loteria, fico rico. Adivinha? O que todo mundo vai fazer em dia de prova, pessoal? O que todo mundo vai fazer em dia de prova? Todo mundo que não é 100%, né? Porque quem é 100% está ligado. Quem é 100% não analisa a frase. Quem é 100% simplesmente vai lá e olha para o conectivo. Se o conectivo é o se e está pedindo para fazer a negação, o aluno 100%, a primeira coisa que ele faz é eliminar qualquer alternativa que comece com se. É a primeira providência do aluno 100% é eliminar qualquer alternativa que comece com se. Por quê? Porque ele decorou lá no QDS que negação do se não tem se. Negação do se não tem se. Negação do se não tem se. Mas na letra A do seu concurso, quando vier essa frase aí, se jogo na loteria, fico rico, sabe qual é a alternativa que vai estar escrita lá? Se não jogo na loteria, não fico rico. E todo mundo vai marcar. Todo mundo menos você. Porque você é esperto, você é aluno 100%, você sabe que negação do se não tem se. Essa letra A foi a primeira que você eliminou, enquanto que o concorrente foi ela que ele marcou. Beleza? Você entendeu? Você está me escutando, você está anotando. Negação do se não tem se. Negação do se não tem se. Negação do se não tem se. E faz como então? Tira o se, repete a primeira, coloca o e nega a segunda. Olha aí, ó, quem é a primeira? A primeira é jogo na loteria. E aí você já tirou o se, você repete a primeira, coloca o e nega a segunda. Coloca o e nega a segunda. Então aqui dizia fico rico, né? Você troca para não fico rico. É difícil, pessoal? Só se você se comportar que nem o concorrente. Se você se comportar que nem o concorrente, você vai marcar a letra A. Quer dizer a letra A? A frase original é: se jogo na loteria, fico rico. Então, se eu não jogo na loteria, eu não fico rico. Todo mundo vai marcar essa, pessoal. Todo mundo que não é 100%. Você é aluno 100%, você vai fazer o quê? Negação do se não tem se. Negação do se não tem se. Negação do se não tem se. Tira o se, repete a primeira, coloca o e nega a segunda. É muito fácil. Beleza? Pronto.
É isso. No próximo vídeo a gente vai ver, então, a tal, tão temida tabela verdade, que mete medo nas pessoas que veem isso pela primeira vez. Mas você é aluno 100%, você não vai ter medo de nada, porque você sabe que tabela verdade nada mais é que uma tabuada. Espero você lá no próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar e principalmente de indicar para outras pessoas também se inscreverem. Valeu!